Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Quinho ausente, capitão. Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Silvia, Presente. Wellington e William presente. Sob a proteção de Deus e com a ajuda do corpo técnico da Câmara, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 2 de dezembro de 2025, às 19h34. Passaremos agora à leitura do dia com o vereador Irineu. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ouvinte que nos ouve pela internet, amigos aqui presentes. Vou fazer o Salmo 112. Louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seu mandamento tem grande paz. A sua descendência será perdosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazendo a riqueza, haverá na sua casa a sua justiça, permanece para sempre. Os justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, dispor as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Não temerás os maus rumores, e seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firme, não temerá até que ele veja cumprindo os seus desejos sobre os seus inimigos. Liberal dá aos necessitados, e sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá do desejo do ímpio, perecerá. Glória à voz do Senhor. Convido agora Décio Felipe, para secretário municipal de Obras e Projetos, para prestação de contas da Secretaria sobre as realizações do ano de 2025. 20 minutos para sua explanação. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre as realizações da Secretaria de Obras e Projetos no ano de 2025. Vou iniciar falando das obras que foram fontes de recursos federais, estaduais, recursos próprios. Tá? Então a gente começou o ano aí com algumas obras já estavam vindo da gestão passada e a gente deu continuidade. Algumas a gente conseguiu recuperar, então que a gente conseguiu recuperar é a implantação dos mirantes da Cachoeira dos Pretos, que ela já está licitada, está aprovada pelo DAD, estamos aguardando só a finalização da parte documental deles, para a gente dar ordem de serviço. A gente está prestando contas também, né, de algumas obras que ficaram para trás aí, então a do Pump Track, então a gente está terminando essa prestação de contas, é uma obra... Então, retomando, boa noite a todos novamente. Só vou voltar um pouquinho, tinha falado pouca coisa. Então, eu vou falar um pouco dos recursos federais, estaduais e municipais que a gente fez as obras, né, para prestar conta para vocês. Então, a implantação dos mirantes da Cachoeira é um recurso do DAD, ela estava com problemas ambientais, a gente conseguiu resolver toda a parte burocrática do ambiental, conseguimos as liberações. Já fizemos a parte de licitação, estamos aguardando só a parte de documental do DAD para a gente retomar a obra.
A implantação do Pump Track também ficou para a gente prestar contas. Estamos prestando conta da obra que foi feita, porém a obra está cheia de patologias e a gente está tomando outras providências junto à empresa que executou. Também estava ali parado a implantação de academia ao ar livre, já fizemos a compra, a empresa já entregou, estamos esperando para ver a parte de instalação, que vai ser ainda esse ano, mas deve ser nos próximos dias. É na pracinha, na Praça do Bosquinho. A gente vai retirar aquela academia que tem lá hoje, vai implantar uma nova, e aquela academia onde está lá hoje, o secretário Leonardo vai levar para algum bairro que ele não definiu ainda. Aí fizemos a pavimentação da rua Expedito da Costa, do bairro dos Pires e dos Moretes. Então essas pavimentações todas já estão encerradas, está em fase de prestação de contas. Também a gente está retomando uma obra que está parada, a gente conseguiu agora no final do ano, que chama PEN, que é a construção de uma academia ao ar livre, uma pista de skate lá no conjunto habitacional CDHU-A, que é o São Luís, lá em cima, na quadra do São Luís. A gente conseguiu recuperar também esse recurso, e aí a gente agora vai voltar tudo ao normal, vai ter que fazer licitação novamente, porque a empresa que ganhou a primeira licitação já declinou. Então a gente está voltando toda essa obra. Pavimentações eu já falei. Também a gente já entregou toda a parte documental da reforma da quadra da Escola Emília, que é uma verba de 150 mil. Então a gente só está esperando a aprovação para fazer licitação e dar início nessa obra também. Aí a gente começou logo no começo do ano, foi uma verba que já estava em caixa, mas nós produzimos os projetos e demos andamento, que foi a construção da UBS, lá pro lado ali dos Nogueiras. Então isso foi um recurso federal. Também demos continuidade no projeto, aprovamos, finalizamos e demos início na obra da pavimentação do acesso extrema, que foi de recurso federal. E hoje demos início à pavimentação dos 5 núcleos. A gente vai começar pelos Nogueiras 2. Os outros núcleos vão ter que ser feito um replanejamento, porque quando a gente veio fazer a vistoria agora da Caixa, né, junto com o corpo técnico da Caixa, da empresa que ganhou, a gente percebeu que alguns pontos do projeto já foram alterados pela população. E como são loteamentos clandestinos, né, os núcleos ainda são clandestinos, não são regulares, então a gente vai ter que remodelar o projeto, mas o Nogueiras 2, que não tem nenhum tipo de modificação, vai começar por ele, e aí é o prazo para a gente ir arrumando e fazendo os projetos. Acredito que depois dos Nogueiras 2 a gente vai para o Chico Luiz, depois Bairro dos Pintos, Vale Verde, que é aquele morrinho lá perto do Vale Verde, e por fim vai ser o Terra Preta. Tá? Então esses são as ordens. Os núcleos que mais tiveram intervenções é a Terra Preta e o Vale Verde, então por isso que eles vão ficar por último, que é o que a gente vai demandar mais trabalho. Tá? Então, retomando, eu estava terminando de falar sobre os 5 núcleos, então ele já voltou, já voltou. já demos início, então aí nos próximos meses vai estar pavimentando de acordo com o cronograma que eu expliquei para vocês. Também com recurso que foi federal, fizemos a reforma da creche Bruna, né, que é a Bruninha, que todo mundo fala, que já está em funcionamento. E a gente está em obras em fase acelerada do Parque da Criança, Cidade da Criança, né, que é um parque. Então, eu acredito, né, a gente está torcendo para que vai ser entregue ainda esse ano. Está programado para o dia 19, ser a inauguração do parque, mas ainda não podemos bater o martelo, porque a obra está em andamento. Também conseguimos ontem mandar o plano de trabalho e praticamente agora deu certo, né? Então acredito que está tudo certo. Os 450 mil para pavimentação para troca da pavimentação da Síria Marques Padilha. Então está tudo tá encaminhado. Ontem a gente conseguiu encaminhar, depois de 3 negativas, ontem
saiu, eles aceitaram, então provavelmente por início do ano que vem a gente vai estar fazendo a troca da pavimentação. Com recurso próprio, nós fizemos a sinalização viária, a troca que foi as faixas, troca do trânsito, os AVCBs dos prédios públicos que estavam desde 2019 sem ter os prédios todos sem AVCB, reforma da UBS, essa aqui da frente, reforma da creche Joana, a creche ali da pracinha, e a implantação de ar-condicionado nos ambientes de saúde, que foi na Santa Casa, no centro odontológico e nas salas de odonto dentro da educação. Também a gente fez o acompanhamento das obras da Cachoeira, que estão para ser entregues em 2022, é uma obra do DR, mas o acompanhamento e a fiscalização é da Prefeitura. Eles estão na meta de acabar até o dia 22, a gente acredita que não acaba, mas a obra está a todo vapor. Também com recurso próprio, nós estamos fazendo o plano diretor, está na fase final da licitação, então ainda esse ano a gente contrata, né? A gente teve um primeiro problema na primeira licitação do plano diretor, aí a segunda licitação também está sendo bastante morosa, mas está dando certo. Eu acredito que ainda esse ano a gente passa essa contratação, para o ano que vem a gente ter o plano diretor. Também inicia até quinta-feira, até amanhã, até quinta-feira, né? Amanhã é quarta até quinta, que vence o prazo da ordem de serviço para início do cemitério. Então, a empresa já se apresentou hoje para a gente, já veio com a equipe, já mostrou, mas a gente acredita que quinta-feira começa. E o centro de especialidade e a reforma do museu, que começam até o dia 10, que é quando vence a ordem de serviço. Também a gente tem a reforma da ONG. E quando a gente foi dar o início na obra, tanto os usuários da ONG quanto a equipe de engenharia da empresa que ganhou a licitação, como eu e a Manu ali, a gente entendeu que se a gente alterasse o projeto, na verdade não teve alteração do desenho, a gente só fez alteração do local do projeto, seria mais vantajoso e melhor aproveitado. Então, a gente segurou um pouquinho, alteramos o projeto, mudamos, conversamos com o pessoal da ONG, vai ter que fazer alguns ajustes mínimos, e aí a gente já está recomeçando. Acredito que, assim, estourando, início de janeiro, está também fazendo a construção de 26 baias no canil lá da ONG Cacau e Companheiros. Agora, falando um pouquinho de obras particulares, né, que a gente faz toda a parte de aprovação das obras, nós tivemos, esse ano, 205 obras aprovadas, então, 205 projetos aprovados para início de obra, e a gente fez 109 habite-se, num total de 314 projetos aprovados, tanto o projeto de novas construções, como o projeto de construções finalizadas, que aí a gente faz a carta de habite-se. Junto a isso, a gente sempre faz um estudo na Secretaria dos últimos 3 anos. Então, a gente arrecadou, no 2023, 275 mil, no ano de 2024, 390, e esse ano, até o mês de outubro, porque a gente não conseguiu fechar ainda novembro, até o mês de outubro a gente já arrecadou com aprovações de projetos 485 mil. E a gente acredita que a gente vai chegar aí no $500 mil esse ano. Então, a gente saltou do ano passado de 390 para $500 mil. Isso é reflexo do aumento em vistorias, do aumento de fiscalização efetiva. Então, sempre que tem mesmo esse aumento, a gente tem um reflexo maior na arrecadação, porque aí tem tributos de vistoria, tem tributos de multa e tudo mais. Tá? Loteamentos, a gente teve 8 loteamentos que deram entrada, mas só um foi aprovado na sua totalidade. Então, aí é um loteamento de 190 lotes, certo? E os outros loteamentos estão bastante avançados, mas a gente precisa quando a gente faz a pré-aprovação aqui, vai para o GRAPOAB, que é um órgão do governo, que também faz a aprovação do loteamento, e quando volta para a gente aprovado por eles, a gente faz a aprovação. Então, como ainda não voltou para a gente, então para a gente só são os 8 que foram dadas entradas, mas está bem adiantado. Também a Secretaria faz a parte de aprovação de loteamentos irregulares, e para nossa surpresa, tem agora o REURB, que é um programa, é uma lei, né,
do governo do estado, no governo federal, REURB, que faz regularização dos núcleos clandestinos. E nós estamos com um núcleo finalizado, que é o núcleo 17 de agosto, que são as 40 casas do Minha Casa Minha Vida. Vai ter a entrega dos certificados, vai chegar o convite, mas a gente já fechou a Câmara. Dia 10 vai ser a entrega das matrículas para todos os moradores das 40 casas. Então a gente vai ter essa entrega. Estamos com 8 loteamentos clandestinos em fase de regularização pelo processo do REURB, tá? Destes, 6 foram dadas entradas esse ano, o restante a gente carregou da outra administração, totalizando uma média aí de 350 lotes, mais ou menos, regularizados no município. Quando a gente fala lote, é porque a regularização pelo REURB, a gente regulariza a terra e não o imóvel, tá? Não a construção. Então a gente regulariza primeiro a terra ali, né? Faz o loteamento ser regular e depois a gente regulariza as construções. Então, acho que eu falei tudo o que a gente fez aí durante esse ano. Estou aberto a perguntas, dúvidas. Obrigada, Décio. Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, ouvintes da TV YouTube, público presente, senhores vereadores, secretário Decinho. O senhor falou das 40 casas, vai entregar os documentos agora dia 10 ou 10 do mês que vem? 10 de... Agora, dia 10 do 12. Agora? Vai ser aqui na sessão. Olha que beleza. Vai ser aqui na plenária da Câmara. Vai ser muito bom, o povo está esperando isso aí há tempo. Então, que beleza. Não sei se o senhor falou da rua Maria Moretti, ali indo para o Alvo Costa. Falou? Não. O senhor tem alguma notícia dali que se vai sair a pavimentação, as calçadas? A gente falou lá, a gente foi gravar um dia lá. Bem falado, eu esqueci. Ela está aqui. A rua da Maria Moretti, que o Carneiro fala, que é a rua Álvaro Costa, é uma verba federal, então a gente está dependendo da aprovação da Caixa. A gente já mandou por 2 vezes o projeto, voltou com diligência, revisamos todo o projeto e já devolvemos. Estamos aguardando, a nossa expectativa é de início de obra em março, tá, daquela rua. Mas está toda aprovada, agora a gente conseguiu tirar o imbróglio, porque tinha 2 recursos que estavam vinculados no mesmo local, que era o morro do Álvaro Costa, certo? Então foi pago com recurso estadual e aí o recurso federal foi aprovado. Então aí de primeiro momento a Caixa negou, falou que não podia, que tinha que devolver o recurso. Aí quando a gente foi para Brasília, a gente conversou dentro do Ministério, que era o Ministério das Cidades, e aí eles autorizaram a gente implantar, sendo na mesma estrada, mas poderia ser outro trecho, que aí é onde a gente começou a fazer todo o procedimento. Aí tivemos de novo um bloqueio, porque eles queriam calçada dos 2 lados. Conseguimos, junto ao proprietário do terreno que tem lá, ele liberou a gente cavar um pedaço lá para poder fazer, e aí a gente vai implantar as 2 calçadas da forma que a Caixa exige. Então ficou para o ano que vem, então. Então vai ficar para o ano que vem. Sim. Cemitério, o senhor falou, o prazo dessa obra, quanto tempo? O cemitério é 3 meses de obra. 90 dias para fazer 120 gavetários? 120 gavetas e 200 ossários. Mirante, como está o assunto do Mirante? Mirante de Uquitão, a gente já tem o novo, a gente tem o laudo, né, já foi apresentado para a empresa que executou a obra. A empresa se negou de novo, falou que não é responsabilidade dela, porque ela seguiu o projeto, e aí foi encaminhado para o jurídico para ter as tratativas jurídicas, para ver se a gente arruma e depois cobra da empresa, se vai cobrar judicialmente, aí é o setor jurídico que está tomando conta. No momento não tem nada. No momento nada certo. Tá, são essas minhas perguntas. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Novo. Boa noite, presidente, vereadores, público, internauta. Secretaria de Iluminação Pública, inteiraram 11 meses, licitação, até agora nada. Questão de iluminação pública, Novo, acho que todas as suas demandas a gente atendeu durante todo esse período, você foi um dos vereadores que mais pedem essa demanda. Não tenho aí, não vislumbro, senão da última sessão, que ainda não foi atendido, mas a maioria dos seus pontos de luz que você pediu já foram atendidos.
A licitação está em tramitação, não finalizamos ela ainda. Primeiro a gente ia fazer de um formato, depois mudamos para outro, até que a gente definiu que vai fazer uma licitação única para a implantação de novos pontos e substituição das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por LED. Tá? A ideia é até o final do ano que vem a gente zerar a parte, não ter mais nenhuma iluminação de vapor de sódio e mercúrio, todas serem substituídas por LED. Então essa é a nossa meta para o ano que vem, e aí está nessa tramitação. Mas para o ano que vem vai ter os novos pontos de energia. Meus pedidos, só 2 foram atendidos. Tem bastante a ser atendido ainda. Ainda por isso que eu perguntei. Então, eu vou levantar. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Então, agradeço o secretário pela vinda, pelo esclarecimento, pela prestação de contas. Agradeço vocês, agradeço nobres vereadores. A secretaria está aberta para todo mundo. Quem tiver dúvida, tem meu telefone também. Fico sempre à disposição. Boa noite. Obrigada. Estamos iniciando o expediente às 20h05. Comunicação diversas não há. Expediente do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 51 de 2025. De 2025, Sua Excelência Silvia Maria Aqui Navarro, presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, encaminhamento do projeto de lei 51/2025. Excelentíssima senhora presidente, veio por meio desse, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência para exame de deliberação secreta da Câmara Municipal, em caráter de urgência urgentíssima, o projeto de lei 51/2025 que autoriza o município a firmar convênio com a Receita Federal, DRF Jundiaí, para a instalação de ponto de atendimento virtual nas dependências do Poder Executivo. Justificativa, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores. Vim por desse apresentar justificativo positivo para aprovação do projeto de lei 52/2025, que autoriza o convênio da Prefeitura Municipal de Joanópolis, Receita Federal do Brasil, para a instalação de um ponto de atendimento da Receita Federal no âmbito municipal. A concretização desse convênio representa um avanço significativo para a nossa cidade, trazendo uma série de benefícios diretos à população e ao desenvolvimento local. A instalação de um posto de atendimento da RFB trará uma série de vantagens questionáveis, impactando positivamente a vida do cidadão joanopolense e a dinâmica econômica do município. Atualmente, os munícipes de Joanópolis precisam se deslocar para cidades vizinhas, como Bragança ou São José dos Campos, para realizar a maioria dos serviços presenciais da Receita Federal. A instalação do posto eliminaria esse deslocamento, resultando em economia substancial de tempo e dinheiro para o transporte. A presença física e orientação em loco garante maior segurança na correção do cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo a incidência de erros e problemas com o fisco. Diante do exposto, a aprovação desse projeto de lei é um passo fundamental para a modernização, desburocratização e melhoria da qualidade de vida de Joanópolis. Solicito, portanto, o apoio dessa Igreja de Casa Legislativa para a aprovação da medida. O projeto de lei 51/2025 autoriza o município a firmar convênio com a Receita Federal para a instalação do ponto de atendimento virtual nas dependências do Poder Executivo. O prefeito de Santos de Joanópolis, Estado de São Paulo, das atribuições legais, para saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo de cooperação técnica com a União por intermédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí para a instalação do ponto de atendimento virtual da Secretaria Especial da Receita Federal de Joanópolis, PAV, nas dependências de ambiente pertencente à Prefeitura Municipal de Joanópolis, São Paulo. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Joanópolis, 25 de novembro de 2025. Presidente, por questão de ordem, peço dispensa do prazo de emendas para a agilidade do projeto. Coloco o pedido de dispensa de prazo de emendas em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre esse pedido? Então, vou colocar o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa de prazo de emendas foi aprovado por 8 votos. O projeto seguirá encaminhado para as comissões. Algum vereador quer se manifestar preliminarmente sobre o projeto?
Então, o projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício de Gabinete 1026-2025. Apresenta mensagem retificadora ao PLE número 41/2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para o exercício 2026. Excelentíssima senhora presidente, eu peço a dispensa de leitura pelo... Aqui é pelo... O quê? Projeto? Contém mais de 3 páginas. Eu coloco o pedido de dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido foi aprovado por 8 votos. Ofício Gabinete 998, 999, 993, 2025. Caminho respostas e indicações número 190, 191, 192, 2025. Wellington. Algum vereador deseja se manifestar sobre os ofícios? Então, iremos agora para o expediente do Poder Legislativo. Estamos dando início ao expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura das emendas impositivas ao projeto de lei número 41 de 2025, LOA. Projeto de Lei 41/2025, Poder Executivo, emenda 1. A vereadora Silvia Marie Equi Navarro, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, do artigo 218A do Regimento Interno, do artigo 23 da Lei 2270/2025, LDO 2026, apresenta emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários da parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 37.774,18 para manutenção e melhoria do parquinho infantil localizado na Praça João José Batista Nogueira, conhecido como Praça do Museu Municipal. Eventual saldo da referida emenda impositiva, até o limite de 40%, deverá ser aplicado na manutenção e melhoramento da mesma praça. 4. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência, já majorando na LDO 2026 para esse fim. Justificativo: os parquinhos infantis desempenham um papel fundamental no mobiliário urbano, pois oferecem um espaço seguro e estimulante para o desenvolvimento físico e social das crianças. Esses locais proporcionam oportunidades para o exercício, o aprimoramento da coordenação motora e a promoção de um estilo de vida ativo desde a infância. Além disso, parquinhos são pontos de encontro para as famílias, criando um senso de comunidade e fortalecendo os laços sociais. Eles desempenham um papel vital no combate ao sedentarismo e à obesidade infantil, ao mesmo tempo que contribuem para o bem-estar emocional das crianças, estimulando a criatividade e a imaginação em um ambiente lúdico. Completamente, os parquinhos infantis colocando as crianças podem aprender importantes habilidades sociais, como compartilhar, cooperar, resolver conflitos essenciais para o seu desenvolvimento futuro. A presença do parquinho bem projetado em áreas urbanas também aumenta a atratividade das cidades como lugares para se viver e visitar, promovendo turismo local e crescimento econômico. Portanto, os parquinhos infantis não são apenas espaços de recreação, mas investimentos valiosos na qualidade de vida das comunidades urbanas, proporcionando um ambiente seguro e saudável para gerações presentes e futuras. A Praça João José Batista Nogueira tem uma importância singular no centro da cidade, pois faz um contraponto à Praça Central, quase vizinha. A Praça do Museu é calma e segura, sendo um local ideal para esse mobiliário urbano voltado ao público infantil. Manter esse parquinho em boas condições é uma política pública necessária que traz vida ao espaço público e mantém a praça bem frequentada pelas famílias que habitam ao redor. Antes do exposto, encaminho parte dos recursos discricionários do Orçamento Positivo de 2025, que estão sob minha competência para tais equipamentos de lazer infantil desta localidade específica e determino que eventual saldo se direcionado à manutenção e melhoria da mesma praça. Demais considerações necessárias sendo desenvolvidas em plenário. Entendi. Aí não mesmo. Tá. O vereador Renato Carlos Nascimento na forma... Entendi agora. O vereador Renato Carlos, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, artigo 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2270/2025, LDO 2026, apresenta emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota dos recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 28.000 para a concessão de Bolsa Atleta Infanto Juvenil nos termos da Lei Municipal 2283/2025. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência já majorado na LDO 2026 para esse fim.
O vereador Renato Carlos Nascimento, na forma de 110A, da Lei Orgânica 218. Está lendo a mesma coisa aqui? A mesma coisa. 2025, apresenta emenda impositiva à lei orçamentária anual referente à cota de recurso discricionário parlamentar sem destinação vinculada à saúde. Fica destinado um montante de R$5.000 para a realização de um evento de Muay Thai no município de 2026. Fica destinado um montante de R$5.000 para a aquisição de um conjunto de som com microfone para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico, Esporte, Econômico, Cultura e Lazer. Fica destinado um montante de R$34.774,18 para a cobertura da arquibancada do Centro Esportivo do Bela Vista. Eventuais saldos dos itens 2, 3 e 4 até o limite 1/3 deverão ser aplicados em melhoria na manutenção do Centro Esportivo Bela Vista e Nini Costa. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência majorada da LDO 2026 para este fim. O vereador Luiz Marcelo Costa, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, artigo 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2270/2025, LDO 2026, apresenta emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$72.774,18 para incrementar o repasse de recursos públicos ao lar do idoso São Vicente de Paulo. O fomento concedido, a entidade deverá observar as disposições da Lei Federal 13.019/2014. Os recursos deverão ser cobertos com o montante de reserva de contingência já majorado na LDO 2026 para este fim. O vereador Guilherme Lazo Solano Neto, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, do artigo 208A do Regimento Interno e do artigo 23 da Lei 2.270/2025, LDO 2026, apresenta emenda positiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$72.774,18 para incrementar o repasse de recursos públicos ao Centro de Proteção e Defesa Animal Paraíso da Cacau e Companheiros. O fomento concedido à entidade deverá observar as disposições da Lei Federal 13.019/2014. Os recursos deverão ser cobertos com montante de reserva de contingência já majorado na LDO 2026 para este fim. O vereador Guilherme Lazo Solano Neto afirma, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica 218A, regimento 2000 interno do artigo 23 da Lei 2.270/2025, LDO 2026, apresenta emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos sob competência do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Não, está repetida as duas páginas aqui do Solano. Estou lendo de novo. Aqui, ó. Mesma página. Hã? Não, diferente. Emenda 6. Perdão, gente. Fica destinado um montante de R$774,18 para mutirão de exames de tomografia. Eventual saldo referido em emenda positiva até o limite de 1/3 do montante total poderá ser aplicado em mutirão de exames de ressonância magnética e de ultrassonografia. Os recursos deverão ser cobertos com o montante de reserva de contingência majorada na LDO 2026 para este fim. Emenda 7. Vereador Ineu de Souza Bueno Neto, na forma do artigo 110 da Lei Orgânica 218A, do artigo 23 da Lei 2.270/2025, apresenta emenda positiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à saúde. Fica destinado um montante de R$72.774,18 para a manutenção e substituição do motor do caminhão da marca internacional, modelo 4400 P7 6x4 e placa FSE 6180. Eventual saldo após a construção ou substituição do motor deverá ser aplicado na manutenção da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços. Os recursos deverão ser cobertos com montante de reserva contingência majorada na LDO 2026 para este fim. Projeto número 41, emenda 8. O vereador Ezequiel Correia de Matos, Irineu de Souza Bueno, Luiz Marcelo Costa, Ornélio Gonçalves Oliveira, Renato Carlos Nascimento, Silvio Maria e Navarro, na forma 110 da Lei Orgânica no artigo 208A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2270/2025-2026, apresentamento positivo à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos sob competência parlamentar com destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$400.000 para a renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, com aquisição de 4 carros novos. A referido emenda será coberto com os montantes das destinações dos vereadores, autores, na seguinte proporção: Ezequiel Correia de Matos, montante de R$72.774,18. Irineu de Souza Bueno Neto, R$72.774,18. Luiz Marcelo Costa, no montante de R$72.774,18. Ornélio Gonçalves de Oliveira, no montante de R$36.129,10. Renato Carlos Nascimento, montante de R$72.774,18.
R$72.18. Silvia Maria Navarro, no montante de R$ 72.774,18. Eventual saldo da referida emenda positiva poderá ser utilizado para aquisição de um veículo adicional ou na manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Emenda 9. Os vereadores Ezequias Correia de Matos e William Gustavo de Araújo, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica do artigo 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2.270/2025-2026, apresenta emenda positiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários parlamentares sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado o montante de R$ 72.774,18 para incrementar o repasse de recursos públicos ao Clube da Melhor Idade, prioritariamente para a realização de atividades culturais, musicais e artísticas. Os recursos correspondem a cotas partes de cada um dos vereadores na seguinte proporção: R$ 20.000 encaminhados pelo vereador William Gustavo de Araújo e R$ 52.774,18 encaminhados pelo vereador Ezequias Correia de Matos. O fomento concedido à entidade deverá observar as disposições da Lei Federal número 13.019/2014. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência majorado na LO 2026 para este fim. A vereadora Silvia Maria Navarro, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica do artigo 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2.270/2025, apresentamento positivo à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 35.000 para incrementar o repasse de recursos públicos ao lar do idoso São Vicente de Paulo. O fomento concedido à entidade deverá observar as disposições da Lei Federal 13.019/2014. Os recursos deverão ser cobertos com montante de reserva de contingência majorado na LO 2020 para esse fim. O vereador Ezequias Correia de Matos, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica do artigo 218 do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2.270/2025, apresenta emenda positiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 20.000 para aquisição e posterior cessão de equipamentos musicais, aparelho sonoro, uniformes ou outros bens que forem necessários às atividades finalísticas da Banda Municipal de Joanópolis. Eventual saldo da referida emenda positiva até o limite de 1/3 do montante total poderá ser aplicado em atividades similares na rede municipal de ensino. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência majorada da LO 2026 para esse fim. Os vereadores Wellington Aparecido da Cunha e William Gustavo de Araújo, na fórmula do artigo 110A da Lei Orgânica do artigo 218A do Regimento Interno e artigo 23 da Lei 2.270/2025, apresentam emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários dos parlamentares sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado o montante de R$ 47.774,18 para aquisição e posterior cessão de equipamentos musicais, aparelhos sonoros, uniformes e outros bens que forem necessários às atividades finalísticas da Banda Municipal de Joanópolis. 3. Os recursos correspondem às partes da cota de cada um dos vereadores na seguinte proporção: R$ 25.000 encaminhados pelo vereador William Gustavo de Araújo e R$ 22.774,18 pelo vereador Wellington Aparecido da Cunha. Eventual saldo na referida emenda positiva até o limite de 1/3 do montante total poderá ser aplicado a atividades similares na rede municipal de ensino. Os recursos deverão ser cobertos com o montante na reserva de contingência majorada na LO 2026 para este fim. O vereador Ornélio Gonçalves de Oliveira, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2.270/2025, apresentamento positivo à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários do parlamentar sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 72.774,18 para a pavimentação de trecho inicial da Estrada Municipal Argemiro Alves de Oliveira, iniciando-se na Estrada da Cachoeira, coordenados 22, 962, 601, 560, 680, 646, 46175 90 73 10 50 714. Eventual saldo referido em emenda positiva até o limite de 1/3 deverá ser aplicado a manutenção da mesma estrada. Os recursos deverão ser cobertos com o montante de reserva de contingência majorada da LO 2026 para este fim. O vereador Ornélio Gonçalves de Oliveira, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica 218A do Regimento Interno, artigo 23 da Lei 2.270, apresentamento impositiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos sob competência do parlamentar com destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 36.645,08 para mutirão de exames de ressonância magnética. Eventual saldo da referida emenda positiva até o limite de 1/3 do montante total poderá ser aplicado no mutirão de exame de ecocardiograma ou consultas de endocrinologista. Os recursos deverão ser cobertos com montante de reserva de contingência já majorada LO 2026 para este fim.
Os vereadores Wellington Aparecido da Cunha, William Gustavo de Araújo, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, do artigo 218A do Regimento Interno e do artigo 23 da Lei 2270/2025, apresenta emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual, referente à cota de recursos sob competência dos parlamentares com destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado R$ 145.548,36 para fornecimento de kit lanche aos pacientes do SUS, quando em deslocamentos para fora do município. O montante equivale à totalidade da cota de destinação de cada um dos vereadores de recursos vinculados à saúde, ou seja, R$ 72.774,18 de cada um. A eventual saldo da referida emenda positiva, até o limite de 1/3, deverá ser aplicado na realização de consultas de dermatologia ou de teste ergométrico. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência majorado na LDO 2026 para este fim. Os vereadores Wellington Aparecido da Cunha e William Gustavo de Araújo, na forma do artigo 110A da Lei Orgânica, do artigo 218A do Regimento Interno e do artigo 23 da Lei 2270, apresenta emenda positiva à Lei Orçamentária Anual referente à cota de recursos discricionários dos parlamentares sem destinação vinculada à área da saúde. Fica destinado um montante de R$ 77.774,18 para incrementar o repasse de recursos públicos à obra social São João Batista de Joanópolis. Os recursos correspondentes às cotas partes de cada um dos vereadores na seguinte proporção: R$ 27.774,18 encaminhados pelo vereador William Gustavo de Araújo e R$ 50.000 encaminhados pelo vereador Wellington Aparecido da Cunha. O fomento concedido à entidade deverá observar as disposições da Lei Federal 13.019 de 2014. Os recursos deverão ser cobertos com o montante da reserva de contingência majorado na LDO 2026 para este fim. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre as emendas impositivas? Então, as emendas impositivas já estão em tramitação, foram deliberadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e seguem com conformidade às normas regimentais. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 35 de 2025 do vereador Nelo. Projeto de lei 35 de 3 de novembro de 2025. Dada a denominação à estrada Sebastião Valentim de Melo, a via pública do município de Joanópolis que especifica. O prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, passa a denominar essa estrada Sebastião Valentim de Melo, a via pública inicia na estrada Oliveira Preto, coordenadas 22, 58, 14, 112 Sul, 46, 12, 16, 224 Oeste, com uma extensão de 2.200 metros, findando nas coordenadas 22, 58, 51, 306 Sul, 46, 11, 38, 322 Oeste, localizado no bairro dos Pretos, município de Joanópolis. Artigo 2. Caberá ao Poder Público Municipal providenciar o prazo de 60 dias contado da promulgação da presente lei e necessária colocação das placas denominativas na via pública em questão, procedendo-se ainda aos registros de comunicação delas decorrentes. Artigo 3º. As despesas relativas à execução da presente lei correrão por conta de atuações próprias do Poder Público Municipal suplementadas se necessárias. Artigo 4º. A lei tem entre em vigor na data de publicação justificativa. Pode-se atender pedido de familiares e amigos para prestar uma singela homenagem póstuma ao senhor Sebastião Valentim de Melo, segue em anexo histórico do homenageado e demais documentos complementares referentes à estrada, conforme determina a Lei Complementar 3 de 2021. Demais considerações desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 3 de novembro de 2025. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o projeto? Então, não havendo manifestações, o projeto seguirá as normas regimentais. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 126 de 2025 do vereador Wellington. Requerimento 126 de 2025, Wellington Cunha, vereador exercício junto à Câmara Municipal, usando suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer esclarecimentos acerca da aplicação de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, nos seguintes termos. 1. Por qual motivo apenas os professores têm sido contemplados com repasses provenientes do Fundeb em nosso município? 2. A previsão de inclusão dos demais profissionais da educação básica em efetivo exercício, como secretários escolares, merendeiras, motoristas e agentes operacionais na distribuição desses recursos. 3. Quais critérios estão sendo utilizados pela administração municipal para definir os beneficiários de parcela destinada à valorização dos profissionais de educação? 4. Existe algum planejamento para corrigir a desigualdade percebida entre os diferentes cargos que compõem a rede de ensino municipal? Justificativa. Conforme dispõe da Lei 14.103 de 2020 e Lei 14.276 de 2021, os recursos fundados deverão ser destinados prioritariamente à remuneração
de todos os profissionais de educação básica em efetivo exercício, abrangendo não apenas professores e gestores, mas também os profissionais de apoio técnico administrativo e operacional que atuam diretamente nos unidades escolares. A exclusão desses servidores do benefício contraria o espírito da legislação e compromete o princípio da equidade, visto que todos desempenham funções essenciais para o funcionamento da educação pública. Merendeiras, motoristas, agentes, secretários escolares são parte fundamental da estrutura educacional e merecem valorização proporcional ao seu papel. Diante disso, solicito que a Prefeitura Municipal reveja a política de distribuição de recursos do Fundeb, garantindo todos os profissionais da educação básica sejam contemplados de forma justa e conforme determina a legislação vigente. Demais explicações necessárias desenvolvidas em plenário, jornal 26 de novembro de 2025. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, boa noite a todos, público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, que estão nos acompanhando no canal do YouTube, né? Não sei se está funcionando no YouTube ainda. Então, pessoal, fiz esse requerimento aqui por conta de uma demanda de todos os servidores da Secretaria de Educação. Esse requerimento era um pouquinho mais complexo, até perguntando da questão se, além dos professores, os demais funcionários servidores da Secretaria de Educação iriam receber o rateio do Fundeb. Mas antes de responder isso daí, eu entrei em contato com a Secretaria para ver se esse ano teve sobra. E esse ano não teve sobra. Então, para os servidores que estão aguardando, esse ano não haverá o rateio do Fundeb aqui no município de Joanópolis. Porque até o último levantamento que foi feito agora, antes de fechar o mês passado, não tinha tido nenhuma sobra, então não vai ter como fazer o rateio para esse ano. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Wellington, William favorável e Silvio. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 127 de 2025 do vereador Carneiro. Requerimento 127 de 2025, Luiz Marcelo Costa, vereador desistido da Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de distribuições legais, solicito que sejam prestadas informações referentes aos veículos da área da saúde. Requer que seja informado quem é o responsável pela frota de carros destinados à saúde, bem como envio da cópia de portaria de nomeação desse responsável. Requer também o encaminhamento das planilhas de viagem de cada veículo devidamente identificados com as respectivas placas e, por fim, o envio das planilhas de manutenções referentes a cada um dos carros. Justificativo. O presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência e apoiamento adequado à utilização dos veículos pertencentes à frota de saúde municipal, considerando que tais veículos são essenciais para o atendimento da população, especialmente no que se refere ao transporte de pacientes, realização de atendimentos externos e demais atividades inerentes ao serviço da saúde. Torna-se indispensável que haja pleno controle sobre sua gestão, utilização e manutenção. A identificação do responsável pela frota, bem como o acesso à portaria de nomeação, é medida necessária para garantir a adequada supervisão e responsabilização administrativa, assegurando que os procedimentos adotados estejam em conformidade com as normas vigentes. Da mesma forma, as planilhas de viagem contendo a discriminação das placas e deslocamentos realizados são documentos fundamentais para verificar a regularidade da utilização dos veículos públicos, além de permitir acompanhamento da eficiência e economicidade do serviço prestado. Por fim, as planilhas de manutenção de cada veículo são essenciais para avaliar as condições de conservação da frota, prevenindo falhas que possam comprometer a segurança dos usuários e continuidade do serviço público de saúde. Assim, o presente pedido visa garantir transparência, controle e boa gestão de recursos públicos em consonância com os princípios da administração pública. Demais explicações necessárias desenvolvidas em plenário, jornal 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Carneiro. Senhor presidente, requerimento de minha autoria, fazendo sobre a frota da saúde e os carros da saúde. Sabemos que o cargo existente é do seu Fabrício Medeiro, que assumiu como para tomar conta da frota. E não fez isto durante 12 meses. Quem fez é o André. André é veterinário da saúde. Aí, na última quinta ou sexta-feira, agora tem uma van quebrada, 4 horas da tarde, com pessoas que fazem tratamento de câncer. Isso para mim eu canso de falar na tribuna, para mim é um descaso com essas pessoas que têm que ir em carro separado. Eu não sei até quando esse vereador, esta Câmara, vai falar sobre esses casos de pessoas que fazem esses tratamento mais assim, agressivo.
ainda coloca essas pessoas dentro de van, vai com 10 pessoas, 12 pessoas. Eu estou cansado de falar, outro vereador já falou, tem que ter, tem carro, não adianta falar que não tem, porque tem. O prefeito já adicionou um carro aqui, se quiser pegar aqui, para levar as pessoas. Não precisa pôr, pode pôr até 2, 3 pessoas dentro do carro para fazer o mesmo tratamento e no mesmo local. Ainda estão pondo essas pessoas dentro de van. Para mim é o cúmulo dos cúmulos. Eu fico indignado com essas coisas, de ver uma van quebrada e a pessoa lá com tratamento com o braço cruzado na beira da pista. O que é isso? Até quando nós vamos assistir isso aí? E se tem uma pessoa que é para cuidar da frota, que fica aí sentado aí, agora mudaram o cargo, assessor técnico, tiraram o senhor que era o assessor técnico para pôr à frente da frota. Quem sabe, o seu Ricardo é o nome, né? O seu Ricardo vai tomar conta da frota agora. Quem sabe dá certo? Porque até agora não foi. É carro quebrando, é carro que encosta, é carro não sei do que lá, e as pessoas sofrendo com fazer o tratamento. Olha, vamos ver se o ano que vem entra e nós não precisamos falar mais sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Então, não havendo mais manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Wellington, William, favorável e Silvio. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 128, de 2025, do vereador Wellington. Requerimento 128 dos 25, Wellington Cunha, vereador exercício da Câmara Municipal, usando as atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e queria que sejam disponibilizadas as imagens registradas pelas câmaras de segurança da Prefeitura Municipal, referente ao dia 25 de novembro de 2025, nas dependências do Espaço Municipal, durante uma briga entre os servidores Fabrício Medeiros e Marcos Paulo da Cunha. Justificativa: o pedido tem como finalidade a análise do episódio ocorrido entre os servidores que se desenvolveram em uma briga dentro das dependências da Prefeitura. Considerando a relevância do fato e a necessidade de apuração, solicito que as imagens sejam cedidas a este Poder Legislativo, garantindo transparência e acompanhamento adequado dos acontecimentos. Demais explicações desenvolvidas em plenário, Jonópolis, 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, vereador Solano. Senhores presentes, boa noite a todos, à mesa, dos nobres vereadores, aqueles que nos assistem pelo YouTube. Na verdade, acho que eu só vim me manifestar para justificar o meu voto contrário, até porque nós, na função de vereadores, nós temos o dever de fiscalizar. Porém, tem que haver um propósito, né? O próprio STF, ele define que, até peguei aqui o extrato, que um vereador, ele não pode, né, sem uma finalidade ou uma justificativa legal e específica, solicitar imagens. Né? Se fosse uma SEI, ela tem essa força de inquérito. Agora, por si só, individualmente, sem uma finalidade, e a finalidade que o vereador ele aponta aqui no requerimento dele, ela é muito vazia, né? Não traz uma justificativa. Ela fala aqui, considerando a relevância do fato. Relevância para quem? Né? E a necessidade de apurar, que não cabe a nós, solicita as imagens. Então, por isso, tendo em vista aí, ao meu ver, obviamente, a ilegalidade do pedido, eu já manifesto meu voto contrário e solicito aos senhores aí uma reflexão, porque nós temos leis que regulam tais solicitações. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Respeito a posição do Solano. Aqui a gente não tem que concordar com tudo sempre, né? O fato de relevância, Solano, é que porque o servidor Marcos Paulo da Cunha, ele está afastado por problemas psicológicos, está fazendo um tratamento psicológico, já foi informada que a prefeitura que está tomando os remédios controlados e houve uma agressão de um servidor comissionado, que é esse que até o Carneiro acabou de informar aqui, que está causando toda essa polêmica aqui e que nós sabemos muito bem que não executa o serviço que era para ser executado. Então, a minha preocupação é exatamente isso daí. O servidor
vereador, além de não estar executando o serviço que deve ser prestado, ele ficar na porta da prefeitura e agredir, supostamente, né, agredir, por isso que eu precisava das imagens, eu não estava presente, dentro de um ambiente público, na frente da Câmara, entre a Câmara e a prefeitura, agredir um funcionário de carreira afastado por problemas psicológicos. Essa é a minha preocupação, para que ações como essa não se tornem corriqueiras. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador Quinho. Presidente, boa noite. Eu mandei mensagem para o Marcos Paulo perguntando o que tinha acontecido. O Fabrício e o Marcos Paulo são amigos há muito tempo e o Marquinho falou para mim que estava tudo certo, são amigos e continuam conversando. Nada mais disso. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não havendo mais manifestações, nós passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho. Capitão. Irineu. Carneiro. Nelo. Novo. Wellington. William, favorável. Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 7 votos. Senhor presidente, só votei favorável, porque requerimento nessa casa eu não voto contra. Pode ser contra eu vou votar a favor. Obrigado, senhor presidente. Solicita ao secretário que... Com a palavra, vereador Quinho. Quero deixar bem claro também que eu não sou contra requerimento, pois sou amigo deles também, entendi o fato e por isso que estou votando contra esse requerimento. Mais algum vereador? Então, solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 129 de 2025 do vereador Carneiro. Requerimento 109 de 2025, Luiz Marcelo Costa, vereador de Distrito da Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, você quer que seja informado que segue. 1. Existe na estrutura administrativa da prefeitura o cargo de motorista do prefeito? 2. Em caso afirmativo, informar se o referido cargo encontra-se atualmente ocupado. 3. E sendo ocupado, solicita o envio de cópia de portaria de nomeação correspondente. Justificativa? A presente solicitação justifica-se pela necessidade de assegurar a transparência e publicidade dos atos administrativos, especialmente no que se refere à existência e ocupação de cargos vinculados diretamente ao chefe do Poder Executivo. Demais explicações necessárias são desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Então, não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal, precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Wellington, William favorável e Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Solicita ao secretário que faça a leitura da moção número 52 de 2025 do vereador Quinho. Ezequiel Correia de Matos, vereador distinto desta Casa Legislativa, os nossos fundados regimentais, apresento moção de congratulações e aplausos ao jovem Rodolfo Henrique de Moraes Almeida e Breno da Silva Almeida em reconhecimento ao trabalho desenvolvido como empreendedores locais. Os homenageados têm contribuído para o fortalecimento da comunidade joanopolense por meio da atuação empreendedora, gerando oportunidades e incentivando práticas voltadas para o bem-estar coletivo. O reconhecimento dessa Casa Legislativa busca valorizar o esforço e dedicação dos cidadãos que, através do seu trabalho, colaboram para o desenvolvimento social, para a promoção de hábitos saudáveis para a nossa cidade. Assim, esta moção registra o apreço os aplausos da Câmara Municipal de Joanópolis, os homenageados, como forma de enaltecer sua relevante contribuição à sociedade. Por todo o exposto, após discutido, votado e aprovado, seja presente moção encaminhada ao homenageado com um gesto de reconhecimento à administração da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Um vereador gostaria de se manifestar sobre a moção? Com a palavra, vereador Quinho. Presidente, essa moção faço para esses jovens empreendedores que têm um trabalho importante na nossa cidade. Por motivo de força maior, não pude vir receber essa moção, mas vou levar com muita alegria e com muita satisfação. Mais algum vereador gostaria de se manifestar?
Então, não havendo manifestações, a moção está em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A moção foi aprovada por 8 votos. 8 votos. Não, 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 206 de 2025, Wellington ao prefeito. Indica a necessidade de providências urgentes à rua José Mineiro da Silva, bairro dos Pintos, nas proximidades do antigo casarão. Indicação 207 de 2025, Wellington ao prefeito. Indica que seja providenciada placa de sinalização para pessoas com deficiência nas unidades escolares do município, especialmente nas áreas de embarque e desembarque. Indicação 208 de 2025, Quinho ao prefeito. Indica que seja providenciada a realização de melhorias na UBS Marcelo Eduardo Pinheiro, consistendo na instalação de cobertura em frente à porta dos banheiros, bem como a colocação de calha na área inferior do prédio. Indicação 209 de 2025, ao prefeito. Indica a necessidade de realização de serviço de limpeza urbana nas ruas do Conjunto Opcional CDHU-D e nas ruas Vila Sanches. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, gostaria de falar só sobre a minha indicação aqui, sobre a placa de sinalização de pessoas com deficiência. Se eu não me engano, eu acho que o Carneiro tinha feito essa solicitação no começo do ano, que é o seguinte, um problema muito sério que acontece. Isso foi um pedido de uma mãe que reiteradamente vem falar aqui, me mandou mensagem, que ela tem uma criança com espectro autista, e ela precisa vir buscar o menino, e por diversas vezes tem carro, tem um monte de gente parada ali, e ela não consegue carregar o menino. Ela tem que deixar o carro do outro lado, aonde tiver. A gente sabe que é horrível de vaga aqui em Joanópolis, e não deixa. E algumas vezes que ela já chegou a deixar o veículo, os pirueiros reclamaram, isso é palavra delas. Então, colocar uma plaquinha ali, a vaga especial aqui para criança com espectro autista não vai custar nada, na verdade. É um valorzinho simbólico, barato, aproveitar agora tentando o período das férias, dá para a gente fazer isso daí, colocar em todas as escolas, vai trazer um pouquinho mais de conforto, comodidade e um pouquinho mais de dignidade para eles, né? Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, as indicações serão devidamente encaminhadas. Leitura do ofício número 338 de 2025 do vereador William. Ofício 338 de 2025, assunto: renúncia ao cargo de secretário da mesa diretora. Venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência minha renúncia ao cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Joanópolis, para a qual fui eleito para o presente mandato. A decisão se dá por motivos no fórum íntimo, razão pela qual solicito a adoção de providências administrativas necessárias para o registro e a formalização dessa renúncia, bem como para a recomposição da mesa diretora, conforme determina o regimento interno da Casa de Leis. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência no ensejo de renovos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, William Gustavo de Araújo, vereador, aos excelentíssimos senhores Silvia Navarro, presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, e Capitão Solano, vice-presidente da Câmara Municipal de Joanópolis. Algum vereador deseja se manifestar sobre o ofício? Então, na próxima sessão ordinária, será realizada a eleição para o cargo de secretário da mesa diretora. Continuidade do expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 130 de 2025 do vereador Wellington.
Requerimento 130/25, Wellington Cunha, vereadores deste junto à Câmara Municipal, usando suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e querer que seja prestado esclarecimento sobre a situação do atendimento às crianças que eram assistidas pela PAI. Requer-se, em especial, que sejam prestadas informações sobre 1. Como será realizado o atendimento às crianças que utilizam o serviço da PAI? 2. Se tais crianças deixarem de ser atendidas pela instituição. 3. Se haverá continuidade ou não do convênio entre a Prefeitura Municipal e a PAI e, caso negativo, quais medidas alternativas estão sendo adotadas para garantir o acompanhamento e atendimento adequado às crianças. 4. Se caso houver novo atendimento, como funcionará? 5. Qual o local do novo atendimento? 6. A estrutura de atendimento serão equivalentes aos da PAI de Piracaia? 7. Qual o número de funcionários e qual a função de cada um? Justificativa, presente solicitação, busca esclarecer a população, em esta casa sobre a continuidade dos serviços prestados às crianças que necessitam de acompanhamento especializado, considerando a relevância social da PAI e a importância de assegurar que não haja desassistência. Demais explicações serão ouvidas em plenário, jornal 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Então, não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para votação. Kim, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo, Novo, Wellington, William, favorável, Silvio. Favorável. O requerimento foi aprovado por 9 votos. Passaremos agora ao tema livre. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Boa noite novamente. Falar um pouquinho de causa animal, que nós tivemos aí 2 casos recentes na última semana, né, sendo uma ocorrência de flagrante, né, o indivíduo, o responsável pelo animal foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos, e o outro foi identificado e já foi feito um inquérito policial, né. E a gente ouve algumas histórias aí que se espalham na cidade sem algum tipo de fundamento legal. Então é importante sempre frisar que dentre os direitos dos animais nós elencamos 5 direitos que são fundamentais. Então, o primeiro deles é estar livre de fome e sede, estar livre de desconforto. O ambiente que os animais vivem deve ser adequado a cada espécie, com condições de abrigo e descanso adequado. E um outro que eu quero frisar é ter liberdade de expressar os comportamentos naturais da espécie. O animal deve ter a liberdade para se comportar naturalmente, que exige espaço suficiente. Então, os 2 casos aí, um foi de abandono, o outro de acorrentamento. Eu aproveito também para ler uma lei recente no nosso estado, que ela é de 21 de agosto desse ano. O governador sancionou, é uma lei do deputado estadual Rafael Saraiva, que diz assim, artigo 1º, são proibidos os acorrentamentos de cães e gatos e a manutenção desses animais em alojamentos inadequados. Artigo 2º, para efeitos dessa lei, considera-se acorrentamento o meio de restringir a liberdade do animal, utilizando-se de correntes, cordas ou similares, e impedindo de se movimentar livremente nos espaços que se encontram. E o terceiro fala, nos casos de impossibilidade temporária, por falta de outro meio de contenção, o animal poderá ser aprisionado a uma corrente do tipo vai e vem, ou similar, devendo o acorrentamento atender às seguintes disposições. Ser temporário, permitir o deslocamento minimamente adequado do animal, utilizar coleira compatível com o tamanho e porte do animal, possibilitar ao animal abrigar-se de sol, chuva e da exposição de calor ou frio excessivo, ter disponibilidade de água limpa e oferta de alimentação ao animal, assegurar a conservação de higiene do local. E aí eu ouvi algumas pessoas falando, mas corrente de 2 metros pode. Acabei de ler aqui, a lei não fala nada em dimensão de corrente. Então, manter o animal preso, acorrentado, por tempo indeterminado, é crime. Além da previsão da lei de 98, que prevê aí os crimes ambientais, nós temos uma proibição expressa no nosso estado que manter acorrentado é crime. Então nós vamos arrochar aí as fiscalizações para aquelas pessoas que mantêm cães, gatos presos em correntes 24 horas, sob a alegação de que não pode soltar porque ele morde, sob a alegação que a ONG não recolhe. Então, se você não é competente ou se você não tem estrutura para ter animal, não tenha, porque a responsabilidade do bem-estar dele é seu e será fiscalizado. Obrigado. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, vou ser rápido aqui. Aproveitar o gancho de animal que está falando aí. Joanópolis, nós estamos vivendo um momento de criação nas ruas da cidade.
Quando não é vaca, é cavalo. Quando não é cavalo, é búfalo. O que tem que ser feito em Joanópolis? Joanópolis tem que, como antigamente, arrumar um pastinho, pegar esses bichos que eles não têm culpa, porque eles não sabem ler nem escrever. Quem tem que tomar conta é o dono, acho que não sabe ler nem escrever também, que não pode ter esse tipo de animal na rua. Tem que pegar, prender, dar 3 dias de prazo, se não ir buscar, tratar do bicho, lógico, né? Tratar água e capim, ração. 3 dias, se não veio buscar, não apareceu o dono, vender para alguma assistência, para o asilo, para papai, para quem for. Porque não pode continuar como está hoje. Joanópolis parece que está abandonada. É búfalo na praça, é cavalo andando nas ruas da cidade. Parece que... eu não sei o que vai acontecer. E não tem ninguém que vai fazer esse tipo de papel de pegar esses bichos. Alguém tem que tomar alguma atitude. Ou é a Casa da Agricultura, ou é o garajão. Antigamente era o garajão, saía laçando o boi para a rua aí, mas fazia o serviço. E hoje está abandonado. Joanópolis está, olha, eu não sei porque eu não sei que medida o prefeito, que eu acho que o prefeito vê também, como nós vê, o prefeito vê e o munícipe está vendo. O que vai acontecer? Vai pegar ou não vai? Que dono tem? Eu sei que esses bichos têm dono, porque eu digo que pegar. Se o bicho vale 3 mil, multa de 30%. Tá? 300. Pegou, o dono vai ter que buscar e pagar, porque não adianta nada pegar e sortar de boa. Tem que pôr a mão no bolso. Eu penso assim, porque está demais. Na rua da minha casa agora tem 4, 5 búfalos, para lá e para cá, e andando para a rua. Não é na rua da minha casa, eles estão andando, porque eles não têm cerca para eles. Né? Eles estão andando. Agora, e tem dono, eu sei que tem dono. Então tem que punir o dono. Então são essas minhas palavras que hoje vou falar só isso, mas alguma atitude tem que ser tomada, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Nelo. Com a palavra, vereador Novo. Boa noite mais uma vez. Quero deixar um agradecimento aqui para o Beto, fez a final do Campeonato das Crianças lá, todo do sub-7 até o sub-16. Falar também da rua ali da garagem, da educação. Os tubos chegaram, não só como lá, né, naquela rua, de Marzinho, lá nos Pires, vai ser colocado o tubo, o Juninho falou. E pedir também para o prefeito a massa asfáltica. No bairro dos Pires está feio lá. E no Valdeci também. Só isso. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, tema livre, vereadora Silvia Navarro. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje pelo YouTube. Obrigado a todos que estão presentes aqui hoje na sessão. Bom, queria dar 2 recadinhos. O primeiro é sobre a inauguração da decoração de Natal, que vai se realizar no dia 5 de dezembro, a próxima sexta-feira. Uma decoração bem esperada. A gente vem vindo ver spoiler da decoração, mas a gente ainda não conseguiu ver ela como ela ficará. Eu espero que seja uma coisa muito bonita, pelo valor que está sendo pago, porque a população de Joanópolis merece, depois dos últimos anos, sem ter tido a decoração de Natal. Bom, queria aproveitar, eu poderia ter falado no momento do requerimento do vereador Wellington, mas eu acabei deixando para falar agora. O repasse, o recurso do Fundeb, ele já não é repartido, né, há muitos anos no município de Joanópolis. E isso acontece por causa das evoluções funcionais dos professores. Eu queria ter certeza, né, o requerimento do Wellington é muito bem-vindo, porque vai ser uma resposta oficial, mas há muitos anos os funcionários da educação não recebem essa divisão do Fundeb, como a gente está vendo nas redes sociais que outras cidades conseguem fazer essa divisão no final do ano, que acaba virando um 14º. No momento é só.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Wellington Cunha. Repassa a presidência a vereadora Silvia Navarro. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a presença do público aqui que ainda está presente. Agradecer quem nos acompanha aí pelo canal do YouTube, com paciência, né? Porque hoje a Eletro não facilitou a nossa vida, gente. E pedimos desculpa de coração. Pode ter certeza que não é por falta de intervenção do poder público, tanto legislativo quanto executivo. Está tendo diversas intervenções junto à Eletro, junto à Sabesp, moção de repúdio que já foi feito aqui, já foi feita notificação, já foi feita a reunião. O William fez uma reunião, agora acho que foi o último que fez a reunião com o pessoal da Eletro, né, William? Uma reunião com o pessoal da Eletro e até agora nada resolvido. Mas a gente está correndo atrás. Pessoal, gostaria de iniciar minha fala hoje mandando os meus parabéns para o pessoal da banda musical Joanópolis, que mais uma vez conseguiu no domingo aí trazer diversos prêmios para a nossa cidade. É com muito orgulho que eu falo isso daqui, porque eu peguei desde o comecinho, né, desde vamos dizer assim, do renascimento da banda musical, que foi lá atrás, na gestão do Mauro, a Abel, primeira-dama à época, se empenhou muito em trazer a banda de volta. Então, desde lá de trás, eu acompanho o pessoal que vem aí de Nazaré, aplicar as aulas. É fantástico, pessoal, é um trabalho maravilhoso e a gente só tem que agradecer vocês aqui. Diversas vezes nós já fizemos moções e tenho certeza que logo, logo terá novas moções e já informar, né, que eu, que o William aqui já deixamos destinados uma parte da nossa emenda positiva, né, William, ano que vem para a banda musical. Não é muito, vai dar aproximadamente uns 50 mil, né, William? 50 mil aproximadamente, mas eu acho que já dá para vocês comprar um equipamento, comprar um uniforme e o que a gente puder continuar correndo atrás é para estar ajudando vocês, pretendemos estar ajudando. Bom, pessoal, mais uma coisa, agora um pedido, que é um pedido recorrente que eu faço aqui, porque é um pedido recorrente que vem até mim, que é a questão da Beira-Rio ali, bem aquela parte nova da Beira-Rio do asfalto. Cada dia que se passa, mais abre aquela cratera lá, aquele buraco. Está muito feio lá mesmo. Pessoal, vai acontecer algum acidente uma hora ou outra, porque o pessoal não está andando na mão correta mais. Quando chega no buraco, já virou de praxe. Todo mundo desvia e vai para a contramão. Então, 3x2 estão passando lá e estão reclamando. Fala, Wellington, você passa toda hora lá, não vai fazer nada. É que não depende do legislativo. A gente está cobrando e o prefeito, eu peço que dê essa atenção ali. A gente tem que fazer alguma coisa ali, nem que seja algo provisório, até chegar a algo permanente, mas da maneira que está, não podemos ficar. Ali leva muito risco para a população que passa por ali todo dia. A gente sabe que o fluxo de veículos hoje em dia por ali é muito alto, né? O fluxo na cidade de veículos é alto e na Beira-Rio ali se tornou uma das principais avenidas da cidade. Então, queria uma atenção especial ali, aproveitar esse período aí que tem diversos empreiteiras aqui na cidade. Quem sabe uma dessas empreiteiras não consegue ceder, né? Eles virem, já estão vindo aqui, quem sabe, né? Permito? Obrigado pela parte, vereador. Vereador, acho que nessa casa, para uns 6 meses, já estão falando sobre esse buraco aí. Ali, em frente ao Valdeci, em frente às casinhas. E também lá na Vila Pires, que o Novo está falando. A prefeitura, quando quer fazer, faz. Aí em frente ao Brajão, ali, um pouquinho para baixo, tem uma cratera enorme. Por lá fizeram um excelente trabalho. Eu não sei qual é a dificuldade de pegar 3 dias da semana e fazer esses pontos aí. Eu não sei. São coisa fácil de fazer. Tem a máquina para fazer, se quiser fazer. Mas nós ficamos aqui falando, parece que não está nem dando bola para o vereador. Obrigado pela parte. Exatamente, Carneiro. E sabe o que me chateia mais? Eu, filho de caminhoneiro que sou, vocês sabem para onde está caindo essa culpa, né? Todo mundo está jogando a culpa em quem? Nos caminhoneiros que passam por lá, os caminhões que ficam parados lá, e eles não têm nada a ver com isso. O asfalto já é um asfalto antigo, eles não têm culpa do que está acontecendo. Então a gente precisa dar um jeito. Não dá para fazer pela prefeitura? Não é possível que está vindo uma empresa aqui fazendo uma obra de 17 milhões de asfalto, chegar para ele e falar assim, viu, não tem como você jogar 0,0001% do material que você vai usar, jogar ali só para dar uma tapeadinha ali por enquanto, até a gente fazer alguma coisa fixa mesmo. Então, deixo aqui meu pedido mais uma vez, antes que aconteça um acidente. A gente já sabe que já aconteceu acidentes ali na Avenida Beira-Rio por conta disso. Bom, aproveitar aqui e mandar um abraço. Agora eu gostaria de agradecer
a Edmeia, para todo o serviço prestado que ela fez aí todos esses anos na administração pública, desde gestão do Mauro, gestão da Dalton, gestão do Cristiano, parabenizar por tudo que ela fez, sabe? Eu até na última semana eu fiquei um pouco emocionado, porque assim, poucas pessoas sabem o quanto ela trabalha nos bastidores, sabe? E hoje eu posso falar abertamente aqui, porque eu passei por isso. O meu pai, graças a Edmeia, teve um tratamento fantástico. Meu pai teve crise de Covid na sexta-feira, no sábado estava ruim, no domingo foi internado, na segunda-feira de manhã ele já estava em Bragança, graças a ela que naquele período nem dormia, ela dormia lá para correr atrás e tentar salvar vidas aqui em Joanópolis. Então, eu só tenho a agradecer para ela, agradecer a todo o pessoal da equipe de saúde. Logo na sequência, um ano depois, a minha mãe que quase morreu, a minha mãe na verdade quase foi 2 vezes, né? Um por problemas do coração e outra também por Covid. Então, quando falam para mim da Secretaria de Saúde, eu volto desde lá de trás, desde o começo que eu tenho contato com a Secretaria de Saúde e com a saúde de Joanópolis. Para quem não se lembra, e eu não tenho vergonha de falar nunca das minhas origens, a minha mãe era cozinheira na Santa Casa, há muito tempo atrás. Logo depois, quando aconteceu tudo aquilo com meu pai, quem é daqui sabe, quando foi sequestrado, depois que a gente perdeu tudo, meu pai conseguiu passar no concurso e foi lotado na Secretaria de Saúde. E meu pai morreu trabalhando para a Secretaria de Saúde daqui. Então eu tenho um carinho muito grande por lá. Eu sei o que aconteceu no passado, desde lá de trás, perseguição política, fechar a Santa Casa, e eu sei o quanto as pessoas que necessitam sofreram por isso. E a gente consegue ver a mudança que teve. Lógico, ninguém é insubstituível nessa vida. Nós que estamos aqui não somos insubstituíveis. Mas a gente tem que valorizar, não é verdade? Quem arregaçou a manga, quem fez pela cidade e quem, ainda mais ainda nessa posição, que salvou vidas. Então, isso tem que ter um valor muito grande. Edmeia, obrigado por todo o seu serviço prestado, por esses anos de serviço aí. Foi espetacular. É só isso. Boa noite. Com a palavra, vereador William. Boa noite a todos, excelentíssima senhora presidente, aos nobres vereadores, público que nos assiste na internet, o público presente aqui também. Esses dias aqui eu passei por uma cirurgia, estou um pouco impossibilitado aqui de estar me locomovendo, mas eu posso dizer que eu continuo trabalhando, continuo aqui ativo, atendendo a todas as necessidades, mesmo com algumas limitações aqui, mas a gente não tem deixado de atender a população. E gostaria de deixar bem claro aqui, eu sou um vereador aqui apolítico, eu continuo defendendo a população acima de tudo, toda necessidade, tudo que for bom para o município, eu vou estar aqui, vou estar ajudando, e o que precisar ser cobrado, vai ser cobrado. Eu gostaria de estar parabenizando aqui também a banda municipal pela premiação que ela teve aí no município de Bom Jesus dos Perdões. E eu com o vereador Hélio fizemos essa emenda, né? Nós sabemos a necessidade deles ali, são várias famílias, e o quanto é importante você apoiar a banda, você está ali dando um futuro, né, para as crianças, dando ali um futuro de qualidade, ensinando cultura para eles ali, e ao mesmo tempo você está tirando ali de tanta coisa ilícita que tem no mundo, né? E elas têm se dedicado, têm buscado, e que até tem sido um privilégio. Agora, no mês de dezembro, para vocês terem ideia, a banda vai estar tocando na Lesp, em São Paulo. Olha que privilégio, é uma coisa aí fantástica. Eu acho que tem que apoiar, tem que vestir a camisa junto ali, investir nessas crianças, investir na banda, é investir no futuro aí das novas gerações que estão por vir. Sobre algumas, eu tinha aqui algumas demandas aqui, mas voltando aqui ao assunto, né? Voltando à parte da saúde, né? Eu continuo aqui, eu sou suspeito, né, de estar parabenizando a minha esposa, Edmeia, por todo esse trabalho, mas eu gostaria de dizer, a Edmeia passou 10 anos à frente da secretaria, mas ela está aqui no município de Joanópolis há 21 anos. A Edmeia começou de baixo. Ela começou lá como enfermeira e ela conhece todo mundo aqui, desde o faxineiro, desde o cozinheiro, desde essas pessoas
eu creio que seja algo natural, né? Foi produzindo trabalho, ganhando a confiança, e que em nenhum momento deixou de atender. Vamos dizer assim, eu vejo aqui questionamento, houve algum questionamento que ela não estava atendendo algumas pessoas, eu posso dizer que muitos foram atendidos, irmãos aqui, de pessoas que estão aqui hoje, foram, né, precisou de uma cirurgia, foi atendido, precisou fazer tratamento oncológico, também foi atendido, só que algumas situações não dependem da secretária, algumas situações dependem de um eventual poder maior de fora. E aí fica a questão, né? Achando que não quer ajudar, que não quer fazer. Não é por isso, é porque também nós somos limitados. Mas eu gostaria de parabenizar por todo esse tempo, por todo esse trabalho, e desejar para ela aí todo sucesso. Na Bíblia, né, tem uma passagem que fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas também a que Ele fecha, ninguém abre. Então, desejo, né, tudo de bom, tudo de melhor para a sua vida, que Deus te abençoe e te ilumine agora nessa nova caminhada. Eu gostaria também aqui de estar falando da nossa emenda aqui, eu juntamente com o Eliton, sobre o kit alimentação que será distribuído aqui para os pacientes que vão estar fazendo esse trajeto, essa viagem. Gente, é de extrema importância esse kit alimentação. Tem pessoas aqui que estão saindo, né? Nós bem sabemos, saem aqui de madrugada e voltam no final do dia. E muitos deles, às vezes, não têm condições. Então, eu creio que esse dinheiro será de suma importância para atender essas pessoas. Vai ter um kit ali, que vai ser distribuído, as pessoas vão retirar esse kit. Pode falar, vereador. William, eu posso dizer que isso daí para a gente é a realização de um sonho. Lógico, é o que eu sempre falo, né? A gente começa aos poucos. Não vai ser o melhor kit do universo, não vai ser de primeira, mas a gente precisa dar um pontapé inicial. Porque o que a gente acompanha, e eu posso falar isso daí hoje, eu falo com muito orgulho aqui. Quando meu pai era motorista, meu pai chegou, e o Irineu sabe disso, chegou a tirar dinheiro do bolso para comprar para o pessoal. Porque as pessoas vão sem condições, muitas pessoas vão em jejum, não é porque precisam fazer o exame, é porque não tem o que comer na casa. E isso é pouco, mas um pouco bem feito, né, William? E quem sabe a gente conseguir ampliar isso para os próximos anos, né, vereador? Sim, fica aí para o executivo depois, né? A gente deu o pontapé inicial, começamos esse projeto, reunimos até em prol desse projeto, eu tenho certeza que ele irá beneficiar, né, essas pessoas e que seja o começo aí de muitas coisas boas, né? Eu estou vendo algumas dúvidas aqui, algumas pessoas passando aqui, acabei de falar com a Simone, algumas pessoas estão com dúvida achando que eu estou renunciando como vereador. Não, eu estou saindo somente da mesa, mas eu continuo como vereador, eu continuo defendendo a população, eu continuo aqui fazendo o meu trabalho, vamos dizer assim, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos, boa noite. Com a palavra, vereador Quinho. Boa noite, presidente, na qual eu cumprimento os componentes da mesa diretora, cumprimento todos os vereadores, colegas, a todos que acompanham pela TV Câmara e a todos presentes aqui, cumprimentando o Marcelo Lulis, cumprimentando a Angélica, a todos os estudantes que estão aqui. O vereador passou 4 anos nessa casa. 4 anos. O que o vereador fez para os universitários? Nada. Nada. A minha luta aqui não é para tirar o transporte dos alunos. Em nenhum minuto é prejudicar as empresas. Eu pedi para o prefeito em todas as sessões, manda para casa o empréstimo e vamos comprar o ônibus novo para dar para os universitários. Essa é a minha luta aqui. Não é para prejudicar os alunos. Eu falo de coração aberto, humildade que eu tenho. A minha luta é por vocês. Não é para esses papagaios de pirata que ficam invertendo as coisas e não fala a verdade. Já era para mim ter marcado uma reunião, no sábado a gente não conseguiu. Eu estou entrando aqui pedindo para que seja feita audiência pública. Nada vai ser votado escondido. E eu quero lutar por vocês. Eu não tenho nada contra os universitários. Eu tenho que lutar muito mais pelo futuro da nossa cidade, que são vocês. É difícil pagar? É difícil.
A empresa tem que receber? Tem que receber. Mas o poder público é hora de investir. Não é ficar fazendo politicagem barata. Ah, na campanha eu vou dar transporte. Até hoje não deram. Aonde está o dinheiro do nosso PTU? Inclusive que votou sem ler. Prejudicou a população. O vereador que traz mentira nessa casa. Eu não vou aceitar. Eu estou com vocês, alunos. Pode contar comigo. Tudo que for preciso, eu estou com vocês. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de Lei número 50 de 2025 do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPT, de Joanópolis e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer e do texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Projeto de Lei 50/2025, parecer 99/25 JR. Cuide-se do poder de lei da autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal de Primeira Infância de Joanópolis e dá outras providências. O projeto foi devidamente protocolado dentro do prazo regimental e encaminhado à Procuradoria Legislativa para análise preliminar e posteriormente recebido pela mesa após a Secretaria Legislativa promover o encaminhamento do projeto dos vereadores, abrindo-se em seguida o prazo destinado à apresentação de emendas ou substitutivos. Ao adentrar a análise detalhada da proposição, observa-se que o projeto não se encontra em conformidade com os preceitos da técnica legislativa, estando em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar 95/1998, necessitando de um texto alternativo. Ao avaliar os aspectos formais e legais, à luz dos princípios constitucionais, verificou-se que o projeto está em conformidade com os requisitos constitucionais e legais. Não foram encontrados obstáculos que comprometam a legalidade e a regularidade da proposição. Portanto, com base no exposto, recomendo-se que o projeto continue seu trâmite conforme as normas regimentais dessa Casa Legislativa. Emitimos, assim, parecer favorável à continuidade da tramitação, discussão e votação em plenário, desde que acatado o texto alternativo proposto para essa comissão. Este é o parecer, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Sobre o texto alternativo, eu peço a senhora presidente aqui a dispensa da leitura por conter mais de 3 páginas. Coloco o pedido de dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa de leitura foi aprovado por 8 votos. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o texto? Então, não havendo manifestações, eu coloco o texto alternativo em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de Lei número 35 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências. Coloco o projeto e a emenda 1 em segunda discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não havendo manifestações, eu coloco a emenda em votação, que será simbólica e precisará da sua maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 1 foi aprovada por 8 votos. Coloco agora o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos.
O projeto será encaminhado à Comissão Permanente de Finanças e de Orçamento para a elaboração da redação final. Projeto de Lei 41 de 2025 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para o exercício de 2026. LOA. Solicita ao secretário que faça a leitura da emenda especial da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 41 de 2025 do Executivo, emenda especial. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 218-A do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta-se a seguinte emenda especial, conforme os ajustes feitos pelo Poder Executivo, contemplando as emendas positivas apresentadas pelos vereadores, conforme segue abaixo. 1. Ficam consolidados os textos de emendas impositivas 1 a 16 nessa emenda especial. Ficam substituídos os anexos do projeto de lei em epígrafe pelos anexos apresentados na mensagem retificadora do Poder Executivo, ofício Gabinete 2026-2025, em todos os pontos que houver divergência. Artigo 3º da PL OA 2026 passa a contar com a redação prevista na mensagem retificadora do Poder Executivo, ofício Gabinete 2026-2025. O artigo 6º da PILOA 2026 passa a contar com a redação prevista na mensagem retificadora do Poder Executivo, ofício Gabinete 2026-2025. Justificativa. Conforme dispõe o artigo 110-A da LOM e artigo 218-A do RI, os vereadores apresentam 16 emendas impositivas ao projeto de lei 41 de 2025, Lei de Orçamento Anual. Após foi analisado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que recebeu emendas, encaminhou ao Poder Executivo para se fazer os ajustes necessários de modo a modificar os anexos para que as emendas sejam contempladas e posteriormente liberadas em plenário. Diante disso, essa comissão apresenta essa emenda especial, considerando todas as modificações necessárias. Destaque-se que esta emenda não poderá ser objeto de destaques nos termos do artigo 218-A do regimento interno, mas considerações necessárias em plenário, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Coloco o projeto e a emenda especial em primeira discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não havendo manifestações, o projeto e a emenda especial terão a sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 35 de 2025 do vereador Nelo, que dá denominação à estrada Sebastião Valentim de Melo, a via pública do município de Joanópolis, que especifica. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de resolução número 7 de 2025 da mesa, que autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis a transferir bens móveis que especificam a Prefeitura Municipal de Joanópolis. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 36 de 2025. Do vereador Irineu, desculpa, Irineu, deu branco, que dá denominação de campo de futebol municipal Paulo Galasso, o campo localizado no Jardim Bela Vista do município de Joanópolis. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra o vereador Irineu. Senhor presidente, amigos vereadores, estou pedindo aí esse projeto para que seja colocado o nome no campo de Paulo Galassi, a pedido do seu filho, tá? Hoje ele ainda ajuda o Lar São Vicente de Paula, ele é um sócio do Lar São Vicente de Paula, traz ajuda ali. Eu quero até aqui me expor aqui, ó. Ele foi comerciante aqui em Joanópolis, ele foi juiz de paz aqui em Joanópolis, jogador de bola do São João Futebol Clube, e mais tarde ele foi também técnico da equipe veterana e da juventude, tá? Também foi diretor
e colaborador da Santa Casa de Joanópolis. Então, ele foi um cara que, sim, fez tudo de ajudar, de colaborar em Joanópolis. E hoje, pelo pedido do seu filho, para que ele seja colocado, eu até levei em conhecimento do executivo, e ele me passou isso aí, que podia ser feito nesse campo. Então, eu peço para vocês aí que possam colaborar comigo, para a gente aprovar esse projeto, para pôr o nome dele lá no campo de futebol Bela Vista. Tá? Muito obrigado a vocês. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, não havendo manifestações, eu coloco o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 29 de 2025 do vereador Quinho, que estabelece diretrizes gerais para a contratação de estagiários pela administração pública direta e indireta do município de Joanópolis. Pela ordem, senhora presidente. Eu solicito, diante dos nossos colegas vereadores aqui, o adiamento desse projeto por 15 dias para um estudo mais detalhado do Poder Executivo. Coloco o pedido do vereador Capitão Solano do adiamento por 15 dias em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Então, o pedido de adiamento foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 31 de 2025 do vereador Quinho, que institui a política municipal de apoio ao transporte de estudantes do nível superior e técnico, revoga a lei municipal número 1703 de 2013 e dá outras providências, que é a lei do transporte universitário. Bom, como nós havíamos conversado ontem, o vereador Quinho entrou com um requerimento de pedido para audiência pública, então eu estou tirando da pauta o projeto para que seja marcada a audiência pública, conforme o ofício de 340 de 2025, da autoria do próprio autor, e subscrito por mais 2 vereadores com base no artigo 142 do regimento interno. Então, o próximo passo será marcar a audiência pública. Projeto de lei número 28 de... Só para deixar claro aqui que eu não estou correndo do assunto, não. Eu conversei com os alunos, nós íamos marcar uma reunião no sábado passado, só que não deu. Só que nós vamos fazer todas as audiências públicas para votar essa lei. Não é esse fantasma que ele está falando na rede social, não. Com a palavra, vereador Wellington. Perdão. Senhora presidente, quanto tempo eu tenho para me manifestar? Mas eu falei que é presidente, eu não sabia que você era presidente. Você acabou de fazer isso? Bom, senhor... Sim, isso. Bom, eu ia adentrar um pouquinho mais no projeto, explicar o porquê, mas, enfim, é a primeira vez na história dessa Câmara que você ia fazer uma audiência pública após a votação do projeto. Então... Espera aí, gente, pela ordem. Agora, com a palavra, o vereador Wellington, depois o senhor pode se manifestar. Obrigado. Bom, então é a primeira vez na história de Joanópolis que haveria um projeto, uma audiência pública, após a votação do projeto. E para os estudantes que têm dúvida sobre esse projeto, eu não precisava me manifestar hoje novamente, porque eu já expliquei na última sessão o porquê que esse projeto nunca funcionaria na prática, um projeto desse porte de autoria do Poder Legislativo. Esse é um projeto que tem que partir do Poder Executivo. Mas obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir uma questão de ordem. Ontem, vereadores, nas considerações finais, vocês
vocês conversam, colocam seus pontos de vista. Só pela questão de ordem, ontem, quando nós estávamos conversando, e o vereador Quinho ia para a pauta hoje para a votação, e ele pediu o auxílio, lógico, do procurador da Câmara, ele falou que a audiência pública teria que ser antes da segunda votação. Então, foi feito o requerimento e a votação seria, a audiência pública seria realmente marcada antes da segunda votação, porque ele se orientou com o procurador da Câmara. Projeto de lei número 28 de 2025 do vereador Carneiro, que dispõe sobre a proibição de instalação e funcionamento de circos e espetáculos itinerantes que utilizem animais no município de Joanópolis e dá outras providências. Coloco a emenda 1 em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, eu coloco a emenda 1 em votação. A votação será simbólica e precisará da sua maioria simples para aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 1 foi aprovada por 8 votos. Eu coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto terá a sua segunda votação, discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 33 de 2025, de minha autoria, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre o Combate à Violência Doméstica e Familiar no município de Joanópolis e dá outras providências. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Eu vou falar nas considerações finais. Não. Não havendo manifestações, o projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 46 de 2025 do Poder Executivo, que institui benefício que faculta ao servidor público usufruir de um dia de folga na data do seu aniversário. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 1. Projeto de lei 46 dos 25, emenda 1. O artigo 1º do projeto de lei 46 dos 25, de autoria do Poder Executivo, passa a contar com a seguinte redação. O artigo 1º, fica concedida folga abonada aos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo no dia do seu aniversário. Justificativa. A inclusão explícita do Poder Legislativo na presente lei visa evitar qualquer dúvida, interpretação equivocada quanto à abrangência da medida. Sendo assim, a presente emenda busca garantir que os servidores públicos do Poder Legislativo também têm direito a uma folga abonada no dia do seu aniversário, como forma de celebrar essa data especial e promover o bem-estar e a qualidade de vida desses trabalhadores. Demais considerações necessárias em plenário, jornal 29 de outubro de 2025. Coloco a emenda 1 em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, coloco a emenda 1 em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 1 foi aprovada por 8 votos. Coloco a mensagem retificadora do Poder Executivo em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco a mensagem retificadora do Poder Executivo em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A mensagem retificadora do Poder Executivo foi aprovada por 8 votos. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto terá a sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 48 de 2025 do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos no artigo 18 da lei número 2229 de 2024, LDO 2025, para incluir autorização para a majoração do emprego público de farmacêutico.
Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer e do texto alternativo da Comissão de Justiça e Finanças. Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 48/2025, Poder Executivo, parecer 97/2025, CJR. Cuide-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, acrescente dispositivos do artigo 18 da Lei 2229/24, LDO 2025, para incluir autorização para majoração do emprego público farmacêutico. Verificou-se que o projeto foi protocolado dentro do prazo regimental, após foi encaminhado aos vereadores para análise de deliberação. Além disso, foi aberto o prazo para apresentação de emendas substitutivos. Ao adentrar na análise detalhada da proposição, observa-se que o projeto não se encontra em conformidade aos preceitos da técnica legislativa, estando em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar 95/1998, necessitando texto alternativo. Ao avaliar os aspectos formais e legais dos princípios constitucionais, verificou-se que o projeto está em conformidade com os requisitos constitucionais e legais. Não foram encontrados obstáculos que comprometam a legalidade e regularidade da proposição. Portanto, com base no exposto, recomenda-se que o projeto continue seu trâmite conforme as normas regimentais da Casa Legislativa. Emitimos, assim, parecer favorável à continuidade de tramitação, discussão e votação em plenário, desde que acatado o texto alternativo proposto por essa comissão. Este é o parecer, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Projeto de lei 48/25, Poder Executivo, texto alternativo. Acrescenta dispositivo no artigo 18 da Lei 2229/24, Lei de Diretriz Orçamentária, para fim de autorizar a majoração do quantitativo de empregos públicos de farmacêutico. O prefeito da Instância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, das distribuições legais, saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. O artigo 1º. O artigo 18 da Lei 2229/24 passa a contar com o seguinte parágrafo. Parágrafo 11. Fica autorizada a majoração do quantitativo de vagas em emprego público permanente de farmacêutico. Artigo 2º, saliente em vigor na data de publicação, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco o texto alternativo em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 49 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a majoração do quantitativo das vagas de emprego público de farmacêutico. Solicita ao secretário que faça a leitura do parecer e do texto alternativo da Comissão de Justiça e Finanças e Redação. Perdão. Comissão Permanente de Justiça e Redação para a Lei 49 de 2025, Poder Executivo, parecer 98 de 2025, CJR. Cuide-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe da majoração quantitativa de vagas em emprego público farmacêutico. Esse projeto foi protocolado dentro do prazo regimental, após foi encaminhado aos vereadores para análise de deliberação. Além disso, foi aberto o prazo de apresentação de emendas substitutivos. Ao adentrar a análise detalhada da proposição, observa-se que o projeto não se encontra em conformidade com os preceitos da técnica legislativa, estando em desacordo com as diretrizes estabelecidas da Lei Complementar 95/1998, necessitando de um texto alternativo. Ao avaliar os aspectos formais e legais dos princípios constitucionais, verificou que os projetos em conformidade com os requisitos constitucionais e legais não foram encontrados obstáculos que comprometam a legalidade e regularidade da proposição. Portanto, com base no exposto, recomenda-se que o projeto continue o trâmite conforme as normas regimentais da Casa Legislativa e emitimos, assim, parecer favorável à continuidade de tramitação, discussão e votação em plenário, desde que acatado o texto alternativo proposto para as comissões. Este é o parecer, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Poder Executivo, parecer... Não é o texto alternativo que ela pediu também? Desculpa, não estava achando. Perdoe, gente, não estava achando o texto alternativo. Projeto de Lei 49 dos 25, Poder Executivo, texto alternativo. Dispõe sobre a majoração do quantitativo de vagas do emprego público farmacêutico. O prefeito da Instância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usa suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da administração direta do município da Instância Turística de Joanópolis, mais um emprego público permanente de farmacêutico, a ser lotado por aprovado concurso público, elevando o quantitativo expresso anexo 1º da Lei 1664/2012, retificando as leis número 1868/2017 e 1900/2017, passará a constar no quantitativo de seguinte forma. Tabela atualizada, denominação farmacêutico, quantidade 4. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias do próprio Poder Executivo Municipal, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias. Essa lei entra em vigor na data de publicação, Joanópolis, 1 de dezembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o texto alternativo? Então, não havendo manifestações, eu coloco o texto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos.
Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 37 de 2025, de minha autoria, que institui o Festival da Lua Cheia no calendário de datas comemorativas no âmbito municipal de Joanópolis. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Com a palavra, vereador Nelo. Com a palavra, vereador Novo. Eu abro mão. Com a palavra, vereador Wellington. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Até explicar para a população aí, muitos alunos estão acompanhando, muitos não puderam vir, né, porque estão fazendo período de provas agora. Hoje foi uma vitória, graças a Deus, com o processo agora indo para uma audiência pública. Todos vão poder ser ouvidos, todos os alunos, todas as empresas, todas as pessoas que trabalham com transporte universitário, como a gente fez já no passado, né, Marcelo, né, Angélica? São testemunhas aqui, não tem que provar para vereador nenhum, mas sim para a população, que a gente já tentou fazer no passado nessa própria Casa de Leis, né? No passado a gente já tentou, já trouxe diversos modelos, diversos projetos aqui, e sempre aberto para quem? Para quem usa o transporte público, não para a gente. A gente não tem que impor nada, né? A gente tem que saber, na verdade, qual é a necessidade da população, ouvir a necessidade da população, aí transferir para um papel e esse papel se tornar um projeto, né? Então, para mim é assim que tem que ser feito desde o início, né? Então, eu espero aí que todos os alunos, os que ainda têm dúvida, eu falei um pouquinho na sessão passada o porquê do projeto, e eu não sei porque o vereador ficou exaltado, porque na própria sessão passada eu elogiei a atitude do vereador, falando que esse projeto tem que ser revisto. Porque, de fato, é uma lei muito antiga, é uma lei de 2013. Então, é uma lei que precisa ser revista. Mas só que nós não podemos revê-la pelo poder legislativo. Isso daí não sou eu que falo, isso daí a própria Constituição fala. Nós não podemos fazer nenhum projeto que gere despesa para o Poder Executivo. Então, se a gente não pode fazer nenhum projeto que gere despesa para o Poder Executivo, como que a gente vai obrigar o Poder Executivo a executar um serviço? Então, a gente só poderia, como o projeto fala, autorizar. E autorizar se torna subjetivo. E a gente não pode deixar de maneira subjetiva algo que é tão importante e imprescritível para os nossos alunos, né, para os nossos estudantes. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil ter que pagar ali a mensalidade, pagar a faculdade, a gente sabe quanto aperta. E aqui, eu acredito que todos nós, independente de debates políticos aqui, querem o melhor para os alunos. Isso é inegável. Então, aqui o que a gente tem que debater agora é a melhor maneira para ser feita. E a melhor maneira para ser feita, ao meu ponto de vista, que a gente debate desde lá de trás, é que traga um projeto, a gente protocole por aqui, por intermédio de indicação, e o prefeito traga esse projeto por iniciativa do Poder Executivo, assim sendo, fazendo um projeto taxativo, obrigando o poder público, obrigando o Poder Executivo a executar, não deixando assim de uma maneira aberta. Foi como eu falei, ano que vem é um ano muito bom para a gente, é um ano que para o Brasil todo vai chover emenda, a arrecadação vai lá em cima, a gente já está com uma previsão de arrecadação de mais de 100 milhões de reais, coisas que nunca teve na história de Joanópolis. Então, vai ser um ano favorável, mas a gente sabe que todo pós-eleitoral é um ano que não entra verba, nem estadual, nem federal, nem Fundeb, nem nada, a gente fica amarrado praticamente ao FPM. Então, a gente não pode desvirtuar isso. E até uma conversa que eu tive com a Angélica, é muito importante salientar que os estudantes não usam só o transporte universitário à noite, também tem de manhã. Então, num possível erro na aplicação do projeto, como ficariam esses estudantes? Então, são questões que a gente tem que trazer para ser debatida numa audiência pública antes de tomar uma decisão, não é verdade? Então, boa noite a todos, agradeço mais uma vez. Com a palavra, vereador William. Com a palavra, vereador Quinho. Presidente, a súmula do STF, ela permite, a súmula 917, vou passar para o vereador dar uma lida, uma estudada. É engraçado que na Bolsa Atleta do Novo, o vereador
marcou audiência querendo tomar o projeto. Vereador, eu não tenho aqui ego, eu tenho humildade. Vamos trabalhar juntos, o senhor acha... E por que o senhor não colocou emenda no projeto? Viu? Tema 917 do STF, dá uma lida, vereador. Você vai passar vergonha. E o vereador fala que nunca viu uma Câmara votar o projeto em segunda discussão. Ele que fez o novo regimento interno, não está lendo. Depois o PTU sobe, não leu o projeto. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 21h44, e convoco os senhores para a 30ª sessão no dia 9 de dezembro. Boa noite a todos.